Nossa sessão científica. Bem-vindos à nossa sessão científica da Fiocruz Bahia, que acontece todas as sextas-feiras aqui via Zoom, às 9 horas da manhã. Nós convidamos ou tentamos convidar palestrantes de diferentes locais do Brasil, do mundo, para falar para vocês sobre ciência, sobre resultados inéditos, sobre assuntos que a gente acha que precisam ser discutidos ou merecem ser discutidos nesses tempos pandêmicos, mas também fora da pandemia, quando a gente voltar ao novo normal. Essas sessões, elas são gravadas, elas ficam disponíveis no canal da Fiocruz Bahia, no YouTube, então vocês podem conferir lá as apresentações que a gente já teve desde o ano passado, todas disponíveis, e essas sessões ficam disponíveis a partir da segunda-feira. Os microfones ficam desligados, as câmeras também, e as perguntas são enviadas pelo chat, e tanto eu, Camila, a moderadora, quanto o palestrante, hoje a doutora Kelly Magalhães, vão acompanhar essas perguntas para poder responder para vocês. Antes de apresentar a doutora Kelly, que vai falar hoje sobre imunologia, eu quero também aproveitar essa oportunidade para divulgar o podcast Imune, da Sociedade Brasileira de Imunologia, que é oferecido, então, como uma parceria com a Beckman Coulter Life Sciences. Então, vocês podem procurar nas plataformas de distribuição de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, esse podcast que vem tratando, então, sobre a Covid-19 e aspectos relacionados à imunologia. Bom, então, começando aqui com a nossa apresentação, a doutora Kelly Magalhães, ela é de Minas Gerais, como ela me contou aqui, onde ela fez a graduação e iniciou sua vida, sua trajetória acadêmica na Fiocruz, Minas Gerais. Depois ela foi para o mestrado em Biologia Celular e Molecular no IOC, no Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde ela realizou também o doutorado em Biologia Celular e Molecular pelo mesmo instituto, com um doutorado sanduíche na Harvard Medical School. Em 2009, ela foi agraciada, foi selecionada pelo comitê da Pew Latin American e ganhou uma bolsa para realizar o pós-doutorado na Harvard Medical School, onde ela ficou 3 anos, e de lá ela se mudou diretamente para o Planalto Central, para Brasília, quando ela assumiu o cargo na UNB como professora. Então, ela é professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, coordena o Laboratório de Imunologia e Inflamação, o LIMI. Ela tem experiência na área de imunologia, biologia celular e biologia molecular, e tem um interesse particular no entendimento dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na resposta inflamatória e imunológica nas doenças infecciosas, na nutrição, obesidade e no câncer. Ela é membro da American Association for Cancer Research e da Obese Society. Então, Kelly, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar aqui hoje sobre os seus estudos. Espero que vocês desfrutem todos e todas dessa apresentação e que tenham uma excelente sexta-feira. Obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer a apresentação carinhosa da Camila. Estou muito feliz, Camila, pelo convite. Muito obrigada pelo convite, você e a todos os organizadores. É um prazer estar aqui hoje com vocês e já vi vários colegas queridos ali. É muito bom poder rever, mesmo que virtualmente, né, as carinhas de alguns de vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Aí você me avisa só se você já está conseguindo Tá ver. ótimo, tá perfeito. Só diminuir isso aqui. Bom, hoje eu vou falar então para vocês de um pouco do que nós temos pesquisado no Laboratório de Imunologia e Inflamação na UNB nesses últimos anos e agora, recentemente, mesmo nos tempos os tempos pandêmicos, não tem nem pós-pandêmicos, o que a gente ainda continua tentando fazer em termos de pesquisa no laboratório. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os inflamassomas e o seu papel dentro das doenças metabólicas e o câncer. Então, vamos lá. Quando a gente fala de inflamassomas, né, a gente tem que pensar que os inflamassomas são a principal plataforma que vai desencadear a resposta inflamatória inicial do nosso organismo. Então, existem diversos tipos de inflamassomas, é uma plataforma
proteica, né, multiproteica no citoplasma, que vai ser ativado por diferentes tipos de sinais e que vai começar a iniciar essa resposta inflamatória que é tão importante para diversos outros processos no nosso organismo. Então, existem diversos tipos de inflamassoma, aqui eu trouxe só alguns dos mais comuns e mais estudados na literatura, e, de forma geral, eles vão ter essa estrutura padrão, né, que é um domínio de reconhecimento padrão, um domínio rico em leucinas, uma molécula adaptadora, então ela pode comumente ser denominada ASC, nem todos vão ter a participação da ASC nesse processo de funcionar como uma molécula adaptadora, e essa molécula adaptadora ela vai ter que ter um domínio CARD que vai ser responsável por ativar a enzima procaspase 1, que é essencial para que nós tenhamos a ativação e clivagem de citocinas importantes para a resposta inflamatória, que podemos citar aqui L1-beta e a IL-18. E também desencadear um processo de morte inflamatória denominada piroptose, que também vai ser muito importante para diversos processos estudados. Então, falando só bem rapidamente nessa introdução, os inflamassomas são ativados por diversos tipos de sinais, de forma geral, nós temos que ter dois tipos de sinal. Um sinal inicial, ele vai ser responsável por induzir um processo transcricional das moléculas que participam da via de sinalização do inflamassoma, e geralmente são mediadas por receptores de reconhecimento padrão. E um segundo sinal, que pode ser extremamente variado e diverso, que passa pela ativação de moléculas que vão causar um estresse, né, ou um sinal de perigo na célula, então um estresse oxidativo, dano lisossomal, efluxo de potássio, diversos tipos de fenômenos intracelulares que desencadeiam e são reconhecidos como um sinal de perigo, vão atuar aqui como um segundo sinal importante para que nós tenhamos a maturação, a clivagem de caspase 1, a ativação dessa enzima e a clivagem e secreção aqui de pro-IL-1-beta e pro-IL-18. Então, dentro do contexto tumoral, né, que é um dos focos dos nossos estudos no laboratório, os inflamassomas são extremamente importantes. Então, células que possuem um inflamassoma ativados nesse contexto, né, eles podem ser ativados por diferentes moléculas que são liberadas por células tumorais, por exemplo. Então, células tumorais, elas podem liberar moléculas que são reconhecidas como esse primeiro sinal, mediado majoritariamente por receptores de reconhecimento padrão, por exemplo, os Toll-like receptors. Elas podem liberar moléculas que funcionam também como um segundo sinal, como eu tenho mostrado aqui, que vão atuar aqui nessa via de ativação direta da caspase 1, e também através da ativação de receptores P2X7, então, alguns produtos liberados em decorrência da morte apoptótica dessas células tumorais ou células que estão em processo de morte, podem ativar aqui também esse segundo sinal. Bom, a expressão dos componentes do inflamassoma em células tumorais e o papel dessa expressão na carcinogênese, de forma geral, ela é bastante controversa. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela bem recente desse ano, que mostra um pouco desse papel, né, de componentes do inflamassoma, e aqui mais majoritariamente falando da própria citocina IL-1-beta, e o que a sua presença, né, em diferentes tipos celulares acarreta em termos de progressão ou não de um tumor. Então, de forma geral, a gente tem a inflamação no contexto tumoral exercendo um papel extremamente dúbio, né? Então, nós temos cânceres que se desenvolvem de forma muito mais agressiva, quando nós temos um ambiente muito mais pró-inflamatório, né, uma vez que durante a inflamação a gente vai ter a liberação de espécie ativa de oxigênio, essas moléculas são extremamente danosas para o DNA e podem causar mutações, e isso estaria fazendo um papel importante na progressão e piora de um prognóstico tumoral. Por outro lado, a inflamação também é extremamente importante para que nós tenhamos a ativação de células que são antitumorais, né, e que esse perfil pró-inflamatório ele vai ser importante para exercer, então, uma ativação de células como TCD8 e NK, que são importantes células com papel antitumoral. Portanto, assim, o papel dos inflamassomas, da inflamação de forma geral, nos diferentes tipos de tumores, ele é controverso e vai realmente depender de que célula nós estamos falando e que tipo de tumor
está sendo acometido aqui. Nós temos uma pergunta dentro do laboratório, então, que é mais focada no câncer de mama. Então, esses dados aqui são de uma aluna minha de doutorado, em colaboração com o AC Camargo, em São Paulo, onde nós analisamos o perfil de expressão de alguns componentes do inflamassoma, tentando correlacionar com diferentes tipos de tumores relacionados ao câncer de mama. Então, aqui nós podemos ver amostras de indivíduos normais, luminal A e B, HER2 e o basal, diferentes tipos, subtipos de câncer de mama. E o que nos chamou a atenção é que há uma diminuição dos componentes do inflamassoma, então aqui especificamente do NLRP3, nós podemos ver que em amostras tumorais ele está diminuído comparado com amostras de pacientes, de amostras tumorais comparados com pacientes com amostras de pacientes com câncer, e o mesmo acontece com a caspase 1. Então, isso nos chamou a atenção para tentar entender o que essa diminuição dos componentes do inflamassoma poderiam estar relacionados com o processo de carcinogênese de forma geral. Na literatura, esses dados também são controversos, existem grupos mostrando que há um aumento de IL-1-beta, como eu disse ali na tabela, e que esse aumento de IL-1-beta está correlacionado com uma maior agressividade tumoral, mas nós também achamos trabalhos que mostram o contrário. Então, aqui a gente também analisou a IL-18, a IL-1-beta, não houve tantas diferenças significativas como aquela relacionada da caspase 1. Então, de forma geral, nos chamou a atenção o papel da caspase 1 no câncer de mama, e especialmente quando nós fomos olhar para o perfil dessas pacientes que tinham essa baixa expressão de caspase 1 e cânceres mais agressivos, elas também tinham um índice de massa corporal mais elevado, eram pacientes com obesidade. Então, essas características todas, elas começavam a se intercalar e serem mais frequentes quando a gente analisava os prontuários das pacientes acometidas com câncer de mama e o seu perfil de expressão dos componentes do inflamassoma. Tanto os nossos dados quanto alguns dados da literatura, como esse artigo, demonstram esse fenômeno. Então, quando nós começamos a correlacionar a obesidade e câncer, é importante ressaltar que a obesidade ela predispõe a cerca de 13 tipos de cânceres, de forma geral. Então, pacientes com obesidade, com índice de massa corporal elevado, as pessoas, de forma geral, têm uma maior probabilidade de desenvolver diferentes tipos de tumores, como aqui sumarizado nessa figura. A obesidade tem sido considerada agora uma epidemia, né? Nós temos significativamente um aumento dos casos de obesidade no mundo. Os casos têm aumentado ao longo das 2 últimas décadas de forma significativa, e com este aumento a gente também vê um aumento significativo da incidência de alguns tipos de tumores que estão diretamente relacionados com a obesidade. Então, nós fomos investigar melhor o que estaria acontecendo durante o processo de obesidade, que modificações imunológicas e inflamatórias estariam ocorrendo ali que poderiam estar afetando o desenvolvimento tumoral a nível de mecanismo celular e molecular. Então, quando nós olhamos para o tecido adiposo durante o estabelecimento da obesidade, então é isso que nós vemos, uma modulação gradual. Então, aqui eu tenho um tecido adiposo de um indivíduo magro, onde nós vemos um perfil muito mais anti-inflamatório em termos de células do sistema imunológico. Então, nós temos a presença de macrófagos do tipo M2, nós temos linfócitos com perfil do tipo TH2, linfócitos TCD4 em maioria em relação aos linfócitos TCD8, e a partir do momento que a gente começa a ter um aumento do peso e o início do estabelecimento de uma disfunção metabólica, a gente vai tendo um shift, vai tendo uma mudança do perfil dessas células nesse tecido. Então, nós começamos a ter uma polarização de macrófagos nesse tecido para um perfil mais M1, mais pró-inflamatório, começa a aparecer o recrutamento maior de linfócitos do tipo TCD8, e no momento em que nós temos a obesidade e uma disfunção metabólica completamente estabelecida, nós vamos ter um perfil completamente muito mais pró-inflamatório, presença de células do tipo M1, N1, linfócitos do tipo TCD8 e a presença de muita morte celular desses adipócitos,
com a presença aqui desses macrófagos que vão se localizar ao redor desses adipócitos, assim como células NK e TCD8, e vão causar a morte desse adipócito. Há um processo de hipóxia também nesse tecido que vai acelerar esse processo, e esse adipócito que morre libera diversos tipos de ácidos graxos e moléculas que são bastante imunomoduladoras e tornam esse tecido muito mais inflamado. Outro ponto importante quando nós falamos de tecido adiposo é que, atualmente, a melhor nomenclatura para o tecido adiposo é o órgão adiposo. Então, esse tecido constitui, de fato, um órgão adiposo e ele tem que ser considerado com essa importância. É um importante órgão endócrino, né, e não é constituído, como eu mostrei no slide anterior, apenas de adipócitos. Então, é um tecido extremamente rico em diferentes outros componentes, como, por exemplo, eosinófilos, neutrófilos, linfócitos de diferentes tipos, células linfóides inatas, então, diferentes tipos de macrófago, fibroblastos, matriz extracelular, e é um tecido irrigado, é um tecido com vascularização. Então, ele vai ter um papel extremamente importante no quesito metabolismo, né? É um tecido importante, metabólico, regulatório, e com papéis de controle de plasticidade importante. Então, quando a gente pensa no tecido adiposo, no órgão adiposo, uma característica que é extremamente importante também é que esse tecido ele é muito plástico. E o que significa dizer isso? Significa que as células que compõem esse tecido, elas conseguem mudar o seu fenótipo facilmente dependendo do estímulo que elas recebem. Nós temos, em termos de adipócitos, alguns tipos descritos atualmente, não apenas o branco, que é o mais comum, e o marrom, que também é conhecido, mas também temos o adipócito bege e o adipócito rosa. Rapidamente falando, o adipócito branco ele é constituído majoritariamente por uma grande gotícula de gordura, poucas mitocôndrias, faz parte de um tecido muito inflamatório e com baixa atividade metabólica. Na outra ponta, nós temos o adipócito marrom, que é constituído por várias pequenas gotículas de lipídio e é uma célula extremamente rica em mitocôndrias que tem um papel de extrema atividade metabólica e um baixo perfil de inflamação. Entre esse processo, a gente tem aqui o adipócito bege, que vai compartilhar características do adipócito marrom com o adipócito branco. Ele é um processo aí de transdiferenciação, né, do branco para o marrom. E nós temos também o adipócito rosa, que é um adipócito presente no tecido adiposo associado à glândula mamária, e ele normalmente se expressa, ele é mais comum durante o período de gravidez e lactação das mulheres, e é uma célula que compartilha características de célula epitelial. Então, aqui nós vemos a morfologia, existem uma ativação aqui da via secretória com o retículo endoplasmático, o aparato de Golgi, vesículas contendo leite, além de uma gota lipídica expressiva no citoplasma. Portanto, essas células possuem uma grande capacidade de diferenciação com esse perfil plástico. Esse tecido também, de forma geral, os adipócitos podem sofrer essa transdiferenciação por diversos tipos de estímulos. Aqui nós vemos alguns. Então, esse processo de diferenciação de um adipócito branco para um marrom é chamado de amarronzamento. E ele pode ser induzido pelo frio, por drogas agonistas, que vão ativar principalmente receptores beta-adrenérgicos. Exercício físico, nós temos a liberação de várias moléculas importantes, como, por exemplo, a irisina, FGF21, que vão atuar sobre esses adipócitos e também induzir o amarronzamento, bem como a própria alimentação, a dieta, que tem um papel importante na modulação da microbiota intestinal e que também vai induzir uma mudança importante no perfil desses linfócitos. Durante essa diferenciação, então, durante essa capacidade plástica, a resposta inflamatória é significativamente modulada, né? Então, o que nós vemos é que durante o acúmulo de peso corporal, né, durante o aumento desse tecido adiposo no estabelecimento da obesidade, o que nós vamos vendo é que esses adipócitos eles sofrem um processo de hipertrofia e hiperplasia, eles aumentam em número e tamanho, e durante esse aumento há uma ocorrência também significativa do aumento do processo inflamatório.
né? Então, muda tanto o perfil de constituição de células desse tecido, bem como seu perfil inflamatório. E nesse contexto, é importante ressaltar a maior presença de moléculas citocinas inflamatórias, especialmente a IL-1-beta, que é regulada pelos inflamaçomas. Então, no tecido adiposo, nós vamos ter um processo, especialmente durante a obesidade, de ativação significativa dos inflamaçomas. Como eu disse para vocês, na obesidade, esse tecido adiposo ocorre uma grande presença de morte celular dos adipócitos. Esses adipócitos liberam uma série de moléculas que vão atuar como dumps, né, sinais moleculares associados ao perigo, diversos lipídios que vão atuar sobre receptores de reconhecimento padrão, como, por exemplo, os receptores Toll-like, ativar os inflamassomas, especialmente o NLRP3, e ativar a caspase 1, maturando e liberando IL-1-beta e IL-18. A produção dessas citocinas vai fazer uma manutenção importante desse estado inflamatório. Elas também ajudam a regular a secreção de outras adipoquinas, né, que são moléculas também imunomodulatórias importantes secretadas por esses adipócitos, regulam também o processo de lipogênese, bem como de estocagem desses lipídios e o controle metabólico com a modulação de diversos hormônios importantes, como, por exemplo, a insulina. Então, esses adipócitos que estão morrendo durante o processo de obesidade, eles vão liberar diversos ácidos graxos livres, bem como citocinas, adipocinas, que são importantes para fazer a manutenção desse estado inflamatório, bem como modular células tumorais, né? Então, esses lipídios, esses ácidos graxos livres liberados, eles, além de modular a inflamação, eles também são importantes para servirem de combustível, né, de manutenção, de proliferação, divisão celular, de ativação de células tumorais. Essas células tumorais são moduladas também pelas células imunológicas que vão estar naquele microambiente tumoral, e há uma mútua modulação aqui, fazendo com que esse ambiente fique cada vez mais pró-tumorigênico. Então, um importante fenômeno que nós temos interesse no nosso laboratório é exatamente essa comunicação entre os diferentes tipos de adipócito, né, a sua modulação desse microambiente, tanto em nível celular, molecular, da resposta inflamatória e celular, que vai comandar a proliferação de células tumorais. Então, cada um desses adipócitos, desses tecidos adiposos, eles vão liberar moléculas que são bastante imunomoduladoras e podem atuar inibindo ou ativando a progressão tumoral, com a proliferação e ativação dessas células. Dessa forma, nós temos o interesse de entender como que esse metabolismo lipídico é importante dentro desse processo de comunicação entre essas células. Então, primeiramente, nós fomos analisar, nós utilizamos células de câncer de mama, né? Aqui nós temos 3 tipos de células. Então, essa MCF10 é uma célula epitelial de mama não tumoral, MCF7, célula de câncer de mama tumoral, mas menos agressiva do que a MDA, que é uma célula de câncer de mama muito mais agressiva. De forma geral, aqui nós marcamos corpúsculos lipídicos, que são organelas intracelulares de estocagem de lipídio e também estocagem de diversas moléculas imunomoduladoras e estruturais que são importantes para a célula, e quanto maior a quantidade de corpúsculos lipídicos em células de câncer de mama, mais agressivo é esse tumor. Então, foi isso que nós percebemos: quanto maior a agressividade do câncer de mama, da célula do câncer de mama, maior a quantidade de corpúsculos lipídicos. Então, nós, utilizando um mecanismo de inibição da proteína que constitui a membrana dessas organelas, dos corpúsculos lipídicos, fazendo um RNA de interferência, nós verificamos que, ao diminuir a quantidade de corpúsculos lipídicos dentro da célula, a gente também tinha uma diminuição da capacidade proliferativa dessas células tumorais e da sua ativação de forma geral. Então, os corpúsculos lipídicos estão diretamente relacionados com a agressividade, com características carcinogênicas de células de câncer de mama. Nós também temos um interesse grande em entender, né, mecanismos envolvidos na modulação dessa resposta inflamatória nesse crosstalk que existe entre os tecidos adiposos e células de câncer. De forma geral, o nosso foco aqui
foi inicialmente mais voltado para o câncer de mama, né? E nós fomos tentar entender o papel dos inflamassomas, especialmente o NLRP3, dentro desse contexto. E qual o papel dos inflamassomas dos tecidos adiposos nessa comunicação com as células tumorais e imunológicas dentro desse contexto? Então, nesse estudo, nós utilizamos animais deficientes, né, sem a presença de caspase 1 e 11 e da molécula NLRP3. Nós coletávamos tecido adiposo branco e marrom desses diferentes animais, processávamos esse tecido e fizemos diversas análises. Inicialmente, nós queríamos entender o que aconteceria com esses tecidos em termos de composição metabólica na presença e ausência desses componentes do inflamassoma. Então, o que nós verificamos é que a ausência dos componentes do inflamassoma NLRP3 e a caspase 1, ela tinha um impacto importante. Então, aqui nós temos um mapa metabólico, né, um heat map, comparando inicialmente o tecido adiposo branco e marrom. Então, nesse heat map, a gente consegue ver, e era o esperado, que nós temos uma composição metabólica diferente, né? Quando a gente olha para o tecido adiposo marrom e para o tecido adiposo branco, eles se separam claramente aqui e têm componentes lipídicos e metabólicos totalmente distintos, que era o esperado. Porém, quando nós fomos analisar os mesmos tecidos e a presença e ausência dos componentes da inflamassoma, nós verificamos que a ausência desses componentes modificava significativamente a composição metabólica desses tecidos. Então, aqui nós temos o heat map do tecido adiposo branco, na ausência de caspase 1 e 11, do NLRP3 e o selvagem. Então, nós percebemos que, especialmente na ausência da caspase 1 e 11, nós temos uma modificação expressiva desse perfil metabólico em comparação com a ausência do NLRP3 e com o selvagem. Então, o selvagem, ele se aproxima mais do NLRP3, nocaute, né? Os dois ficam um pouco mais próximos no agrupamento, e os deficientes para caspase 1 e 11 se separam, mostrando para a gente que a ausência da caspase 1 e 11, ela tem um papel importante na constituição desses tecidos a nível metabólico. E quando nós olhamos para o tecido adiposo marrom, esse dado é ainda mais expressivo, né? A ausência de caspase 1 e 11, ela modifica significativamente o perfil metabólico desse tecido adiposo marrom, e o NLRP3 e o selvagem, eles se assemelham muito mais, se agrupam mais proximamente. O caspase 1 e 11 nocaute se afasta, então a composição metabólica desse tecido adiposo marrom, na ausência de caspase 1 e 11, é modificada significativamente. E esse foi um dado que nos chamou bastante atenção, porque a princípio o que se espera de camundongos deficientes para caspase 1 e 11 ou NLRP3 é a ausência de citocinas pró-inflamatórias, IL-18 e IL-1-beta. Mas o que esses dados começam a nos mostrar é exatamente que o inflamassoma tem um papel muito além do que a modulação da resposta inflamatória. Ele tem um impacto também em uma modulação metabólica, né? Então, a gente vai ter uma modulação importante, uma modificação do imunometabolismo dessas diferentes células. E nós ficamos nos perguntando se essas modificações também não teriam uma importante função na modulação do câncer, né? Então, será que o NLRP3 e a caspase 1 e 11 desses tecidos adiposos poderiam modificar a função destes tecidos de forma geral sobre o câncer? Então, nós fizemos diversos experimentos nesse sentido, né? Então, aqui nós também utilizamos inicialmente camundongos selvagens, coletamos tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco. Esse tecido era processado, era obtido aqui o meio condicionado, que nada mais é do que os produtos de secreção desses tecidos, que eram colocados em contato com células de câncer de mama. E aí nós analisamos proliferação celular, viabilidade celular, morte celular. Então, o que nós vimos inicialmente é que os produtos de secreção do tecido adiposo marrom induziam uma queda da viabilidade celular dessas células de câncer de mama muito maior do que os produtos de secreção do tecido adiposo branco. Além disso, o tecido adiposo marrom secreta produtos metabólicos e imunomoduladores que vão fazer com que essas células tumorais
tenham uma diminuição expressiva na sua capacidade proliferativa. Então, isso aqui é um ensaio de CFSE, quanto maior a fluorescência, que menor a capacidade de proliferação. E o que não ocorre com o produto de secreção liberado pelo tecido adiposo branco sobre essas células tumorais. Além disso, nós também fomos avaliar o perfil de biogênese dos corpúsculos lipídicos, né, e o que nós vemos aqui é um aumento da presença dessas organelas lipídicas nas células tumorais em contato com a secreção de tecido adiposo branco, o que não ocorre no marrom, mostrando mais uma vez que esse tecido adiposo branco ele possui moléculas que são bastante importantes para a manutenção do estado pró-carcinogênico dessas células. Nós também analisamos aqui para um ensaio que analisa a formação de poros na membrana celular, a integridade dessa membrana, um processo de morte celular, e nós vemos que em azul aqui há uma maior formação de poros na membrana celular de células tumorais em contato com o produto de secreção do tecido adiposo marrom do que em relação ao tecido adiposo branco, e que quando esse tecido adiposo marrom ele possui a ausência, né, de caspásio 11, a gente tem uma maior formação de poros na membrana dessas células tumorais. Então, nós vamos analisar o perfil modulado, né, nessas células de câncer de mama, quando em presença dos produtos de secreção do tecido adiposo marrom e do branco. Então, isso aqui é uma proteômica da célula de câncer de mama em contato com esses produtos de secreções dos dois diferentes tecidos. E nós vemos que os dois tecidos modulam diferentemente essas células tumorais e de forma significativa a gente vê uma clusterização de proteínas moduladas diferencialmente nas células tumorais em contato com o produto de secreção do tecido marrom e branco. Quando nós fomos olhar o perfil dessa modulação, nós identificamos diversas proteínas que estão sendo reguladas positivamente, que têm um papel antitumoral. Então, são proteínas relacionadas à proliferação, à divisão celular, que estariam sendo moduladas e que favoreceriam o controle desse tumor, né? Então, os produtos de secreção do tecido adiposo marrom modulam proteínas que têm uma função antitumoral nessas células de câncer de mama. E quando nós analisamos a função do mesmo tecido na ausência de caspase 11 e no LLRP3, nós verificamos que há uma modulação ainda mais expressiva, aparecimento de molécula de proteínas importantes nessa regulação de células no perfil carcinogênico induzida pela ausência de caspase 11, especialmente no tecido adiposo marrom. No tecido adiposo branco, nós observamos que essas células de câncer de mama, elas vão ter a presença, né, de regulação positiva de proteínas relacionadas a um perfil mais protumorigênico, proteínas relacionadas à mitose, à proliferação, à divisão celular de forma geral, e diminuição de morte celular. Então, resumindo essa parte, nós verificamos que o produto de secreção do tecido adiposo marrom, ele tem características antitumorais, diminuindo proliferação celular, ciclo celular, síntese proteica, aumenta a capacidade da célula de controlar a proliferação e induzir morte celular, e, ao contrário, o tecido adiposo branco secreta produtos que têm uma função muito mais pró-tumorigênica, e que essa ausência de caspase 11, em especial no tecido adiposo marrom, ela tem um papel importante em modular esse tecido, de tal forma que esse produto de secreção vai ter um impacto bem antitumoral em células de câncer de mama. Então, nós analisamos, né, especificamente essa parte do tecido adiposo marrom, né, que nos chamou muito mais atenção, o que esse tecido estaria secretando que tem uma atividade antitumoral importante. Então, eu acho que nós estamos nessa parte da pergunta no nosso grupo, que é tentar identificar esses fatores. Ainda estamos analisando e fazendo essa identificação com colaboradores da bioinformática, mas, de forma geral, nós sabemos que no tecido adiposo nós vamos ter a presença de diversos componentes que nós já conhecemos e que podem estar sendo modulados,
como, por exemplo, o tocotrienol e o ácido eicosapentanoico, e o docohexapentanoico. O ácido caprílico, também encontrado no tecido adiposo, é um importante, por exemplo, um modulador da viabilidade celular em células de câncer de mama, isso também já descrito na literatura. Então, no nosso grupo, nós fomos investigar se a presença desses produtos metabólicos, né, ácidos graxos, comumente encontrados em tecido adiposo marrom, eles poderiam ter um papel sobre a modulação de células de câncer de mama. E o que nós verificamos é que o delta-tocotrienol, ele diminui a biogênese de corpúsculos lipídicos, lembrando que é um importante marcador de agressividade dessas células de câncer de mama, induzido pelo DHA, que é o ômega 3, um importante também imunomodulador que nós sabemos da resposta imunológica. Nós também verificamos a presença do tocotrienol, né, e o DHA mais delta-tocotrienol, ele vai induzir uma lipofagia. Então, essa diminuição que nós vimos aqui anteriormente, da biogênese de corpúsculos lipídicos induzidos por essa associação, ela pode estar sendo mediada pela indução de um processo de lipofagia, que é um método pelo qual a célula vai fazer a lise, né, induzir a quebra desse corpúsculo lipídico, vai liberar ácido graxo. Então, aqui nós marcamos componentes da autofagia presentes no corpúsculo lipídico. Nós também verificamos a atividade antitumoral direta desse DHA. O DHA induz a piroptose, um processo de morte celular inflamatória nessas células de câncer de mama. Então, nós caracterizamos diversos mecanismos envolvidos na via intracelular de ativação do processo de piroptose e vimos que o DHA tem essa capacidade antitumoral importante em induzir morte celular, especialmente a piroptose de células de câncer de mama. Portanto, o inflamassoma tem um papel importante, né, no tecido adiposo em modular a sua composição e modular a sua função em diversos outros tecidos. Como eu disse, o órgão adiposo ele vai ser importante para modular à distância fenômenos diferentes daqueles associados diretamente ao tecido adiposo. Então, nós vamos investigar o papel dos inflamassomas em doenças metabólicas diretamente, relacionadas especialmente à obesidade. Quando nós alimentamos camundongos com dieta rica em lipídios, camundongos selvagens e nocaute, né, deficiente para caspase 11 e NLRP3, nós verificamos que a ausência de caspase 11 favorece o ganho de peso. Então, mais uma vez, componentes do inflamassoma mostrando que tem um papel importante na regulação metabólica desses indivíduos. Então, camundongos com ausência de caspase 11, eles se mostraram muito mais propensos ao ganho de peso do que o camundongo selvagem e o nocaute para NLRP3 submetidos ao mesmo tipo de dieta hiperlipídica. Então, de forma geral, esses camundongos deficientes para caspase 11 ganham muito mais peso e de forma mais rápida do que os camundongos selvagens submetidos ao mesmo tipo de dieta. Nós também analisamos o fígado desses camundongos nas mesmas condições e o que nós verificamos é que a ausência, mais uma vez, de caspase 11 nesses animais favorecia o acometimento desse fígado pela esteatose, né? Então, o fígado ficava maior, mais esbranquiçado. Aqui a gente pode ver essas manchas brancas são referentes à presença de esteatose, que é esse acúmulo de lipídios no fígado. Então, nós vemos que durante a dieta hiperlipídica, esse acúmulo foi muito maior no caspase 11 em comparação ao NLRP3 e ao selvagem. E a dieta hiperlipídica é um importante indutor desse processo de esteatose nesses animais. Então, caspase 11 se mostrando aí mais uma vez importante nesse controle metabólico. Nós fomos investigar também o perfil de modulação lipídica desses fígados, né? Então, uma vez que nós verificamos que os componentes do inflamassoma estariam tendo um importante papel ali, especialmente a caspase 11, no estabelecimento da obesidade e da esteatose, nós fomos analisar quais seriam as mudanças globais a nível
lipídico desse fígado nessas diferentes condições. Então, nós pegamos os mesmos animais, tanto selvagem quanto nocaute para Caspasio 11 NLRP3 em dieta normolipídica e aqui em dieta hiperlipídica, e nós verificamos que, sob dieta hiperlipídica, nós temos uma modificação importante desse perfil lipídico, visto na lipidômica por espectrometria de massas, em comparação com a dieta normolipídica, e que a ausência de caspase 1 e 11 e NLRP3 modificavam de forma semelhante esse perfil de lipídios em comparação com os selvagens. Então, quando nós olhamos aqui o agrupamento desses animais, aqui normolipídica, eles são mais semelhantes, e lipidômica do fígado desses animais, e na medida que esses animais são submetidos à dieta hiperlipídica, tanto o selvagem, quanto o NLRP3, quanto o caspase 1 e 11 nocaute, eles se separam mais, mostrando que há uma diversidade maior dos componentes lipídicos na lipidômica desses fígados desses animais. Também analisando os componentes, né, quem são esses lipídios, nós verificamos que há uma maior presença no caspase 11 de triglicerídeos, né? Então, há um aumento do acúmulo de triglicerídeos nesses fígados desses animais submetidos à dieta hiperlipídica, especialmente na ausência de caspase 11, a presença desses triglicerídeos foi muito maior e mais significativa. Outro ponto que nós fomos analisar foi a modulação da microbiota nesse sentido. Será que os componentes do inflamassoma poderiam, além de estar impactando o fígado desses animais na esteatose, o ganho de peso, né, propiciando uma maior acúmulo de peso e estabelecimento da obesidade, será que eles também poderiam ter um papel importante na modulação da microbiota desses animais? Então, nós verificamos que sim. Então, nós analisamos a microbiota intestinal desses animais, selvagens e nocautes para NLRP3 e caspase 11, e nós focamos aqui especialmente no caspase 11 e verificamos que a dieta hiperlipídica, somada à ausência da caspase 11, ela modula a microbiota intestinal desses animais, fazendo que haja uma maior presença de bactérias pertencentes a filos relacionados à disbiose. Então, por exemplo, a gente tem aqui em vermelho Firmicutes, né? Então, há um aumento da presença desses Firmicutes em animais em dieta hiperlipídica, na ausência de caspase 11, comparado com o selvagem. Nós também analisamos algumas famílias importantes, também relacionadas tanto a um estado saudável quanto a um estado de disbiose, e vimos diferentes tipos de famílias, e de forma geral, o que nós observamos é que a ausência de caspase 11 mais a dieta hiperlipídica, esses dois fatores modulam a presença de famílias de bactérias importantes. Então, há uma diminuição de Verrucum microbiaceae, por exemplo, que é uma família de bactérias muito relacionada a um estado saudável, então elas são diminuídas na dieta hiperlipídica e mais diminuídas ainda na ausência de caspase 11, e aqui a gente consegue ver algumas outras famílias de forma mais direta sendo moduladas. Então, da mesma forma, S24-7, que está relacionada a um processo de condições saudáveis, vamos dizer assim, ela é diminuída nessa condição hiperlipídica e ausência de caspase 11, assim como o Lactobacillus, que também sofreu esse processo de diminuição, e essa família da Ruminococácea, que é extremamente modulada, com um perfil mais aumentado, né, a presença dessa família mais aumentada nas condições de dieta hiperlipídica, especialmente na ausência de caspase 11. Então, de forma geral, esses dados nos mostraram que os inflamassomas eles têm um papel importante em modular esse perfil metabólico também, tanto no seu estabelecimento, quanto na sua manutenção, tanto do ganho de peso, quanto na esteatose, quanto na modulação da microbiota. Então, para finalizar, eu acho que, para sumarizar os nossos dados que ainda estão em análise, vários desses dados, por exemplo, a identificação desses produtos de secreção, alguns fatores que foram modulados, nós estamos ainda em processo de identificação na bioinformática,
mas eu acho que a mensagem mais importante que fica é que esses tecidos adiposos secretam metabólitos e diversas moléculas imunomoduladoras que são importantes para a modulação, né, a função imunomodulatória que esses tecidos exercem sobre diversos outros tecidos, células no nosso organismo, que os inflamassomas, especialmente o NLRP3, através da sua caspase 1 e 11, exerce um papel importante nesse controle regulatório que esses tecidos adiposos vão exercer sobre a modulação dos parâmetros carcinogênicos, a esteatose hepática e a microbiota intestinal. Eu queria agradecer todo o meu grupo, especialmente aqueles aos quais eu mostrei aqui os resultados, que foram realizados pela Lívia, pelo Luiz, pela Dalila, pela Sara, todos os demais componentes do laboratório e meus colaboradores, que foram essenciais para a execução desses experimentos e aos quais eu agradeço aqui também, mas a parceria é extremamente importante. Obrigada. Obrigada, Kelly, pela sua apresentação fantástica. Vocês veem aí, pessoal da audiência, que, novamente, a Kelly vem aqui reforçar, né, a nova era da ciência, que é análise de dados, os experimentos grandiosos, né, que exigem uma capacidade técnica de realização e também de análise depois, e o quanto de fruto, né, isso gera e quanto tempo a gente passa depois analisando e trazendo conhecimento e tentando concatenar isso tudo, né, alinhavar com o que a gente já sabe. Enquanto as perguntas aparecem aqui no chat, eu vou fazer algumas perguntas minhas muito naive, muito naive. A primeira coisa que eu acho que eu colocaria assim de take home message também, né? Vou aqui já me meter na sua palestra, é valorize seu tecido adiposo marrom, porque ele realmente é o rei do tecido adiposo, né? Então, eu fiquei muito feliz aí de ver que a atividade física, ela promove o tecido adiposo marrom, então eu que sou praticante, vou levar isso para os meus colegas lá da minha aula, falar assim, gente, tecido adiposo marrom é tudo, viu? Olhem para mim com carinho. Exatamente. Assim, minhas perguntas versam sobre tudo, mas assim, o básico, o adipócito branco é sempre o perfil de adipócito diferenciado durante o ganho de peso, então uma pessoa que entra no processo de obesidade, ela sempre vai desenvolver adipócitos brancos? Esse é o caminho? Essa é uma pergunta super importante, né? Por exemplo, as pessoas que foram obesas durante a infância, ou aqueles indivíduos que são obesos, fizeram bariátrica e perderam peso, como é que fica, né, o perfil metabólico? Então, tem alguns estudos na literatura mostrando que há, sim, uma disfunção metabólica meio que perdura após o processo de obesidade. Né? Durante a obesidade, a gente vai ter hiperplasia e hipertrofia desses adipócitos, que após o processo de emagrecimento, a gente pode ter uma diminuição da presença desses adipócitos, mas o seu perfil imunomodulador, o seu perfil inflamatório ainda é alto, eles são inflamados, se a gente comparar o tecido adiposo de um indivíduo que sempre foi magro, por exemplo. E a sua capacidade de transdiferenciação também é modulada. Então, a gente está percebendo de forma geral que induzir esse amarronzamento, né, fazer com que esse tecido adiposo branco fique com uma característica mais marrom, é extremamente importante. A indústria farmacêutica mundial está olhando para isso com olhos assim importantes, focados nisso, e tem várias formas de induzir. Você falou do exercício, a dieta, né, o chocolate amargo, vinho, tá, gente? Coisas boas, a gente consegue induzir esse amarronzamento, mas vários fármacos, né, e têm sido analisados nesse sentido, bem como o frio. Nós também temos no laboratório a indução desse amarronzamento pelo frio. Então, você coloca, eu não trouxe esses dados aqui hoje, mas a gente tem uma parte do laboratório trabalhando nisso, você coloca o camundongo na geladeira mesmo, né, uma geladeira especial para isso, e o seu tecido adiposo branco começa a ficar mais amarronzado e o marrom fica muito mais ativado, e nós estamos analisando esse papel desses tecidos na carcinogênese. Então, também, já adiantando aqui nesse spoiler, sim, ativado esse tecido adiposo estiver, maior esse papel regulador que ele vai ter dentro do câncer, e a gente está tentando ver isso em diferentes células e depois em vivo, né? E a outra pergunta, tenho mais outra pergunta, depois eu vou abrir aqui para o pessoal.
Assim, eu vi que seus experimentos, você faz uma cocultura, né, ou uma estimulação das células do tumor com o sobrenadante do tecido adiposo do camundongo. Mas é possível, assim, imagino que seja, né? É possível ter um modelo de câncer e obesidade no camundongo e depois no camundongo deficiente de componentes do inflamassoma? Ou, assim, isso é experimentalmente é possível? Total, eu tenho outro aluno de doutorado, o Gabriel Pasquarelli, que está, no momento, fazendo a tese dele com esses modelos, então ele testa diferentes dietas que induzem obesidade ou não, né, e a gente está vendo o estabelecimento do câncer de mama, bem como a gente tem os nocautes e estamos estabelecendo o tumor nesses animais, essa parte aí está em andamento. Mas, sim, a ideia agora que a gente, no momento nós estamos, é ver esses fenômenos, validar esses fenômenos, se de fato eles são validados no in vivo, que é o importante para a gente. Né? Então, no modelo in vitro, a gente consegue ver, que é um modelo muito mais reducionista, a gente consegue ver essa modulação de parâmetros carcinogênicos, mas será que isso se reflete na realidade? Uhum. Então, com a dieta, eu já te adianto que sim, a dieta hiperlipídica, a gente faz uma dieta no laboratório, que é de cafeteria, não é exatamente a high fat diet, chamada de cafeteria, que é realmente junk food, assim, wafer, fandangos, a gente faz uma mistura bem inflamatória e ela está propiciando, então, câncer de mama nesses animais, ele está sendo mais agressivo, enfim. E a gente tem também os camundongos nocautes para o estabelecimento desses tumores, isso ainda está em andamento. Sim, então a gente está nesse momento tentando verificar se esses fenômenos em vivo, eles realmente se confirmam. Certo, ótimo. Então, aqui, muitos parabéns para você, muitos agradecimentos pela aula, etc. A Cláudia Brodsky pergunta assim, na verdade, ela fala, né, que ela já viu a influência do inflamassoma na leishmaniose cutânea, com o aumento da inflamação, mas poderia pensar também em todas essas vias que você mostrou, né? Acho que sim. E tem também um trabalho aqui de um outro grupo da Fiocruz, que estuda a obesidade, né, na leishmaniose cutânea, e os pacientes obesos, eles são muito mais inflamados, a lesão deles é muito mais inflamada, muito mais difícil de curar, etc. Então, tudo isso, né, esse perfil inflamatório inato, digamos assim, né, é muito exacerbado. O Bruno pergunta assim: na ausência da caspase 1 e 11, há vias alternativas compensatórias que podem ser importantes no perfil inflamatório? Sim, e nós também estamos investigando isso, especialmente a caspase 11, né? Então, na ausência, nós temos que lembrar que esse nocaute é aquele que, na verdade, foi algo aleatório, né? Que era para nocautear só a 1 e nocauteou a 11, então esse é o nosso nocaute, mas nós estamos também tentando utilizar em colaboração com o Dari Zamboni, eles nos forneceu o camundongo 11, single knockout, para a gente tentar entender o papel sozinho da caspase 11, mas isso ainda está em andamento, mas sim, nós acreditamos que existem outros mecanismos regulatórios que vão estar atuando, né, de forma paralela à caspase 1 e 11, por si só, que vão ajudar a regular. Nós temos a caspase 8, por exemplo, que também é responsável por clivar L1 beta em alguns modelos. Então, realmente não fica apenas focado na caspase 11, né? A gente tem outras moléculas que vão poder exercer um papel importante aí. Eu acho que a pergunta que fica, e é a que nós estamos tentando investigar, é exatamente esse papel independente do inflamassoma que essas caspases estão tendo, né? Então, elas têm um impacto no metabolismo, no imunometabolismo, na constituição metabólica desse tecido, mas como? Né? Como que uma enzima que, em teoria, ela está relacionada à maturação de citocinas pró-inflamatórias, ela estaria impactando a constituição metabólica desses tecidos. Então, no momento também a gente tem um outro grupo dentro do laboratório que está tentando responder essa pergunta. E prometo trazer para vocês no próximo encontro, como a Cláudia falou, espero que presencial, trazer esses resultados. E acho que também, Kelly, assim, pensar quais são os ligantes disso tudo, né? Porque a gente está sempre vendo os efeitos downstream, né? A caspase, a ausência da caspase, etc. Mas se a gente for pensar isso acontecendo, o que é que está estimulando isso tudo? Porque sem esses estímulos iniciais, esse processo nem é ativado, né? A plataforma nem é montada. Então, o que também está sendo liberado o tempo todo, né? O que está morrendo, o que está sendo produzido, liberado para estimular tanto
tanto essa ativação, né? Eu acho que nesse contexto, Camila, você está completamente certa, é exatamente isso, e é um loop de autorregulação, né? Porque a gente tem a caspase 1 e 11 também, o inflamassoma exercendo esse papel, esse impacto no tecido adiposo, mas quando nós olhamos para o tecido adiposo, ele tem, como eu disse, inúmeras moléculas que vão estar atuando lá em cima, especialmente nos receptores TOL, e na segunda via ali da ativação, sobre o estresse oxidativo, sobre sinal de perigo, o tecido adiposo tem toda a maquinaria para ativar constantemente esse inflamassoma, né, das duas vias, dos dois sinais, sinal 1 e 2. Então, assim como o inflamassoma está modulando o tecido. Então, acho que a gente fica nesse loop e é preciso entender melhor isso. Como eu disse, na literatura ainda é muito controverso. Tem grupos que mostram que a caspase 11 teria um papel diferente do que eu estou mostrando aqui, e tem vários grupos que mostram o que nós também mostramos. Então, ainda é muito... Tem que se discutir, temos que investigar melhor, especialmente os modelos metodológicos mesmo utilizados. Como eu disse, depende muito do nocaute que você está usando. E isso faz toda a diferença, né? Depende do animal, depende da dieta. Então, são vários fatores que têm que ser levados em consideração para a gente poder discutir mais a fundo. Mas então o tecido adiposo, o órgão adiposo também, então é um órgão muito vivo, né? Assim, a gente poderia dizer isso, que as células estão constantemente, sei lá, morrendo, nascendo, se estabelecendo, etc. E você tem esse estímulo constante. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. E é isso que eu acho que eu tenho tentado trazer sempre nas minhas palestras para as pessoas tentarem enxergar o tecido adiposo exatamente como você disse, porque fica muito aquela imagem, é só composto de adipócito, mas não, gente, é um tecido extremamente rico em diferentes tipos de células imunológicas ou não, como fibroblasta, é um tecido irrigado, e plástico, né? Então, esse é o principal ponto. Dependendo do que você faz, literalmente, você vai ter uma modificação desse seu tecido a nível celular, molecular, inflamatório, sistêmico também, né? Então, não é só apenas no tecido, porque eles secretam tantos hormônios, adipocinas, moléculas importantes de regulação que caem na corrente sanguínea, então fazem uma modulação endócrina importante, esse tecido tem que ser visto com mais cuidado. E aí você vê, tem um impacto na infecção por patógenos, que hoje estamos começando a entender melhor, né, esse papel super significativo, né? Então, a gente está vendo aí, a Covid, eu acho que traz isso também para nós, falando de patógeno, porque os indivíduos com obesidade, já está claro para todo mundo hoje que são um grupo de alta mortalidade, né? E o vírus utiliza, inclusive, o tecido adiposo como tecido reservatório, então ele entra nesses adipócitos e se replica. Então, realmente é um tecido interessante para se entender, né, esses fenômenos todos imunometabólicos e também de infecção por patógenos. A Cláudia pergunta também qual a influência da insulina no tecido adiposo. É extremamente importante e, de novo, há um loop ali, né? Tanto a modulação que esse tecido sofre e a morte desses adipócitos, liberando ácidos graxos livres, DNA livre e esses produtos imunomoduladores, eles vão impactar na secreção de insulina. Né? Então, a gente tem um maior impacto, secreta-se o nível de insulina, os picos de insulina vão lá em cima durante a obesidade. Né? E a gente tem um impacto também da insulina nesse tecido. Então, é um importante loop aí. Certo. Eu vou terminar com um comentário aqui, depois 2 avisos que eu quero fazer, e avisos não, mas 2 outros comentários relacionados ao que você está falando. Você mostra no final que o camundongo NALP3 deficiente, né, ele se torna mais obeso com a dieta high fat e ele produz menos IL-1 beta, né? Então, acho que foi isso, né? Quer dizer, ele se torna mais obeso, mas ele vai produzir menos, se ele é NALP3 negativo, ele vai ter menos IL-1 beta, assim, né? Uhum. É isso? Então, esse é o ponto. A gente teria, aí que está um ponto interessante, né? Nesses nocautes, o que nós temos, e temos que ter naturalmente, é uma diminuição de L1 beta, tanto do NLRP3 quanto da caspase 11. Tem uma diminuição inflamatória. Porém, ele ganha mais peso, tem mais steatose, tem modulação da microbiota, característicos de um processo extremamente inflamatório. Então, quando você olha para esse tecido adiposo, o próprio fígado, que eu não trouxe aqui, mas a gente fez citocinas do fígado, está tudo inflamado, né? E, apesar dele ter menos IL-1 beta. Então, realmente, não é uma linha muito linear de raciocínio nesse sentido. Era o que se esperava.
Era aí que eu ia chegar, porque então na obesidade instalada, né, que tem esse perfil inflamatório maior, na verdade, ele vai estar associado talvez a outros marcadores e não Exato, necessariamente essa citocina inflamatória, né? exato. E aí a gente É, tem esse impacto, né? Estamos investigando. ótimo. Em relação a isso que é tudo que a Kelly apresentou hoje, né, e que a gente está vendo, a resposta imune e o metabolismo, né, nutrição, obesidade, etc. Eu queria fazer um outro anúncio aqui também de um curso que vai ser oferecido pela SUMO. Se vocês olharem na página do Instagram da Sociedade SBI, vocês vão ver lá anunciado, tem uma taxa de inscrição, mas é um curso aí de 2, 3 dias, que eu acho que fala desse tema assim com especialistas na área. Então, acho que vale muito a pena quem está interessado. E a outra coisa que eu queria também reforçar com os nossos alunos e alunas que estão aqui presentes, e muito sobre isso que a Kelly falou, né? Ela falou, então depende do camundongo que você usa, depende do uso que você faz. E a gente vai ter na ciência, né, uma iniciativa para comparar dados. E eu acho que é totalmente relacionado a isso que a Kelly está falando, né? Quer dizer, você lê papers de um outro grupo que usou uma outra dieta, usou um outro camundongo, como é que você compara isso com o que você está fazendo no seu experimento, no seu ambiente? Então, acho que é um aspecto que a gente tem que pensar muito quando a gente discute a ciência, quando a gente compara dados, e, de novo, dentro do contexto da Covid, como as pessoas compararam vacina A com vacina B com vacina C. Então, tudo isso, assim, para a gente refletir que é preciso você saber exatamente como os experimentos foram feitos e que nem sempre os experimentos são comparáveis. E se você quiser comparar, você tem que fazer exatamente o mesmo experimento de novo. Então, Eu acho que acho que era um essa pouco mensagem é isso. importantíssima, Camila, especialmente nos tempos atuais, né? E exatamente ter essa visão da hipótese científica e a metodologia científica utilizada muda tudo. Né? Então, realmente é importante que nós, pesquisadores, alunos, informação, tenham isso em mente, né? Para reproduzir experimentos e para embasar suas discussões científicas mesmo. O que você pode comparar com o seu dado, o que é comparável, o que não é, o que você tem que fazer diferente para, de fato, comparar com o seu colega do outro país que está fazendo um trabalho semelhante, né? Exatamente. E resultados diferentes, enfim, é isso, a ciência é isso, né? Eu encontrei um resultado, outra pessoa encontrou outro resultado, a gente publica e a gente Exato. discute na literatura o que a gente acha que pode estar acontecendo, né? Então, isso que é Exato, isso é fazer um ponto ciência. importante, porque tem muitos alunos que às vezes desistem, sabe? De falar, nossa, meu tá dando tudo errado, mas não tá dando errado. Se o seu controle tá certo, se o seu desenho experimental tá correto, você tem todos os controles positivos e negativos, e é isso, esse é o resultado. Esse é o resultado. Então, assim, tentem explicar o seu resultado, se ele tiver feito corretamente, ele é válido. Exatamente, não tem errado, tem diferente, né? Diferente. Kelly, muito obrigada, então, pela sua presença luminosa aqui na nossa sexta-feira, trazendo esse Agradeço. assunto tão interessante, essas novidades aí, direto de Brasília, e espero que a gente possa se encontrar presencialmente, com certeza. Também, agradeço muito o seu convite, foi muito bom rever alguns conhecidos aqui, ver as carinhas e falar um pouquinho, mesmo que virtualmente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, fico à disposição, quem quiser também tirar curiosidades, trabalhar junto nessa área, estou à disposição, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite. Ótimo, obrigada. Obrigada, então, a todos e todas que vieram e fizeram perguntas e participaram. Muitos parabéns para a Kelly. E voltamos na sexta-feira que vem também com mais uma sessão científica. Um bom final de semana a todos e todas e um bom dia para você, Kelly. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tchau, tchau.